Oi meninas, boa tarde, tudo bem? Vamos lá, hoje nós teremos aí aula de geografia, certo? Só que antes de começar a aula de geografia, eu queria dar um recadinho para vocês em relação à matemática, tá? Na matemática, nós praticamente já terminamos aí o conteúdo do bimestre, né? Tem o último módulo aí que é de resolução de problemas, então eu quero que vocês façam a resolução dos problemas, certo? Eu vou colocar também no plural para vocês responderem lá e vão fazer igual dos outros exercícios, tá? Eu vou gravar um vídeo aí e vou postar para vocês fazendo a correção. Quem ficar com alguma dúvida, ou se ficou alguma dúvida aí do exercício anterior, vocês podem me mandar e-mail, tá? Eu acredito que vocês tenham anotado aí, mas se vocês não tiverem anotado uma de vocês, meu e-mail é guilhermee@gmail.com, tá? É Guilherme normal, só que no final é M-I-E-E, certo? M-I-E-E@gmail.com, beleza? Então vamos lá. No módulo 3 da apostila de geografia, né, nós já tínhamos feito grande parte dele ainda quando estávamos em aula, né, que ele fala sobre o Rio São Francisco. Tá? Então eu vou fazer aqui uma pequena revisão com vocês do que a gente já fez em sala de aula, né, do que a gente já viu. E também faltou conversar sobre a transposição do Rio São Francisco, que está sendo feita, né, inclusive uma parte já está finalizada. Tá? Então vou fazer uma revisão do que a gente já viu e aí depois a gente vai conversar aí sobre a transposição do Rio São Francisco. Beleza? Então vamos lá. O Rio São Francisco aí, ele tem a nascente dele, como nós vimos, na Serra da Canastra, no estado de Minas Gerais, né? E ele passa aí por 5 estados brasileiros. Ele nasce em Minas Gerais, aí ele vai subindo em direção ao Nordeste, né? Ele passa pela Bahia, depois passa por Pernambuco e ele é a divisa natural dos estados aí de Alagoas e de Sergipe, certo? Então são 5 estados aí que ele acaba passando. Ele também é o maior rio inteiramente, né, brasileiro, porque nós temos outros rios que também são grandes, tá? Inclusive são maiores do que ele. Só que não apenas parte do Brasil, né? Geralmente são rios aí que já vêm de outros países, como o Rio Amazonas, por exemplo, ou rios que nascem aqui no Brasil e depois vão para outros países aí, como o Rio Paraná, por exemplo, tá? Então ele é o maior rio que é totalmente brasileiro, beleza? E nós vimos aí que ele já recebeu 3 nomes diferentes, né, ao longo da sua história, e dependendo da região que você for, talvez ele ainda seja chamado com esses nomes aí mais antigos, né? O primeiro deles, ele foi chamado de Rio dos Currais, né? Por quê? Com a expansão da cana-de-açúcar, né, na época, logo após, né, na época do Império ainda, quando o Brasil era uma colônia de Portugal, o rei de Portugal mandou todas as famílias, todas as pessoas que praticavam agricultura, né, a criação de gado, na região nordeste do país, principalmente ali na capitania, ali na província de Pernambuco, mandou todo mundo sair de lá porque ele queria plantar apenas cana-de-açúcar. Tá? E grande parte desse gado, né, dessas cabeças de gado estavam localizadas na região nordeste, foram transportadas aí, inclusive também tiveram que atravessar o Rio São Francisco. Tá? Só para vocês se localizarem melhor aí, nós estamos na página 159 agora, tá? Que fala sobre os 3 nomes aí que o Rio São Francisco já recebeu, beleza? Então, Rio dos Currais aí, porque os gados tiveram que ser removidos, né? E foram, né, em direção ao Nordeste aí, banhando, né, esse rio, acompanhando a margem, em algum momento até atravessando, beleza? O segundo aí, né, que é o Rio da Unidade Nacional. Por quê? Nós já conversamos no comecinho aí, né, que ele é o maior rio inteiramente brasileiro. Então ele faz a conexão aí entre 5 estados, tá? E depois aí também ele pode ser chamado como o Velho Chico, que é um nome mais carinhoso aí, né, que pessoas mais antigas ainda chamam ele, tem músicas que se referem a o Velho Chico, tá? E depois nós vimos uma característica aí do Rio São Francisco, que ele é um rio classificado aí como um rio perene. Pessoal, o que é um rio perene? Né? É o contrário de um rio aí que seja intermitente, tá? O rio São Francisco, ele é um rio perene porque ele nunca perde, ele nunca tem seca, né? Ele está sempre com volume de água, óbvio que em épocas de seca esse volume de água acaba reduzindo, porém ele é um rio que ele nunca seca, tá? Ele está sempre com água, beleza?
E depois passando um pouquinho mais adiante aí, a partir da página 163, nós vimos aí algumas importâncias aí que o Rio São Francisco tem, né? Então, o primeiro deles aí, obviamente, é o abastecimento de água para aproximadamente aí 160 municípios, né? Fazem a retirada aí da água para a utilização da população. E juntamente com essa utilização, né, com esse abastecimento, também está totalmente ligado à parte da alimentação, né? Tem muitos estados aí, principalmente populações ribeirinhas, que se alimentam de peixe, basicamente, né? A proteína deles, que é retirada aí do Rio São Francisco. Também tem muitas regiões aí, né, onde a água do Rio São Francisco é utilizada para agricultura, né, para irrigação de agriculturas. Também existe a produção de energia elétrica, né, no Rio São Francisco aí, que é através da usina elétrica de Sobradinho, né, eles fazem aquela represa lá que a gente conversou na aula, represam todo o rio, fazem um lago enorme e depois eles vão abrindo as comportas para essa água com velocidade e pressão girar aquelas turbinas grandões, certo? E também ele é muito utilizado aí para o transporte, tanto de pessoas quanto de mercadorias. Beleza? Lembraram aí? Então agora nós vamos entrar aí em conteúdo novo, que nós não conseguimos ver a tempo, né? Quando estávamos em aula ainda presencial, que é em relação à transposição do Rio São Francisco. Pessoal, o que a transposição tem aí, né? Como principal ideia? É pegar esse rio e dividir, né, fazer desvios nele, principalmente na região nordeste ali do país, e levar essa água aí para regiões, principalmente ali do semiárido, né, e do árido brasileiro, que são regiões aí que a gente já viu, né, que ficam até anos sem chuva, por exemplo, tá? E nós temos aí opiniões e critérios, né, que são a favores e também que são contrários a essa transposição, né? O primeiro aí, o a favor, é óbvio, né? Essa transposição aí levaria água para aproximadamente aí 12 milhões de brasileiros que sofrem muito no sertão, né? Daria aí aproximadamente cerca de 400 e pouquinhos municípios atendidos, certo? E que essas pessoas elas não conseguem desenvolver as cidades, né? Justamente por causa da falta de água, né? Então você tem menos produtos sendo fabricados, o comércio é baixíssimo, a economia local também é baixíssima, porque você não consegue ter muita produção por causa da limitação da falta de água, tá? E aí agora vem os argumentos aí que são contrários, tá? Um dos principais argumentos contrários aí é que essa obra ela é muito cara, né? Já foi muito dinheiro investido nela e continua sendo dinheiro investido nela. Então tem pessoas que defendem que com esse dinheiro que foi gasto nessa obra, e continua sendo, você poderia fazer algumas ações locais para essas populações, né? E que ficaria mais barato e seria mais rápido e mais eficiente. Como, por exemplo, construir cisternas, né? A gente conversou também que é uma cisterna. Na página 168 tem uma imagem de uma cisterna lá. O que que é? Basicamente uma caixa d'água, né? Um reservatório maior que você acumula a água da chuva. Então, enquanto está chovendo, você capta a maior quantidade de água de chuva possível, acumula dentro desse reservatório e depois você vai utilizando essa água aí durante o período de seca, certo? A água aí de uma cisterna construída pelo governo, né, que é uma cisterna grande, maior que uma caixa d'água convencional, ela tem água aí para 6 a 8 meses, né? Óbvio que de uma forma muito racional, não igual nós temos aqui, né? Banho de 10, 15 minutos, vai escovar o dente, deixa a torneira aberta lá, isso não, né? É o uso ali mesmo para sobrevivência, certo? Não é nada para esbanjar a água aí, beleza? E também um grande argumento aí que é contrário à transposição do São Francisco é justamente a saúde do rio, né? Porque tem muita água sendo retirada dele, né? Ele passa por 5 estados, aí várias cidades pegam água dele, e você fazendo a transposição, você vai estar retirando ainda mais água dele, né? E aí nós temos um problema que está sendo retirado mais água desse rio do que ocorre a reposição com a água da chuva, né? E é uma continha simples. Se está gastando mais do que você recebe, vai chegar uma hora que vai faltar, certo? Além também do desmatamento nas regiões ao redor do rio,
né? E automaticamente isso causa um problema aí que é chamado de assoreamento dos rios. O que que é? Toda essa terra que está ao redor aí, ela começa a escorrer com vento e com chuva para dentro do rio e começa a se depositar no fundo. Então um rio que tinha 6 metros de profundidade, cabia muita água nele, em 10, 15 anos aí ele perde 2 metros, por exemplo, de capacidade, né, de profundidade aí. Então isso diminui, né, o volume de água que ele consegue transportar dentro dele aí. Além disso, também nós temos problema aí com esgoto, né? O esgoto é matéria orgânica, também se acumula no fundo do rio e vai causar assoreamento. E o excesso de lixo aí também que é jogado, né? Não só no Rio São Francisco, como em todos os rios aí praticamente do nosso país, tá? Nós aqui em São Paulo, é só prestar atenção aí, né? Nos rios da Marginal Tietê, Pinheiros, na Avenida Ricardo Jafé, né? Também tem um rio extremamente poluído lá, que tem problemas de alagamento ainda. Avenida do Estado, tá? Então é basicamente isso. Não é muito difícil o conteúdo, ele é simples, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida aí, entre em contato comigo, certo? E eu vou deixar disponível aí para vocês os exercícios do plural, mas eu também quero que vocês façam os exercícios da apostila aí a partir da página 169, tá? Até a página 174, que é quando terminou em casa aí, né? 175, na verdade. Precisa fazer tudo correndo em um dia só? Não. Tá? Vocês vão ter que fazer para hoje, segunda-feira, os que estão no plural. Beleza? Mas é importante vocês também preencherem a apostila para vocês terem com vocês aí de acesso fácil as perguntas aí. Beleza? Então qualquer dúvida aí eu estou à disposição e até amanhã. Tchau!